Philip Fisher foi reconhecido como um dos grandes investidores da história, porque foi um dos precursores do investimento em crescimento, com uma visão de longo prazo que explicou na sua obra mais importante, Ações Ordinárias, Lucros Extraordinários. Sua capacidade e estratégia de identificar e analisar empresas com capacidade de crescer rapidamente e gerar lucros para seus acionistas é estudada até por especialistas e analistas de todo o mundo. Esta é a história e a filosofia de investimento de um dos melhores analistas fundamentais em empresas de alto crescimento no mercado de ações dos Estados Unidos. Fisher nasceu na cidade de São Francisco em 1907. Desde criança mostrou na escola que tinha grande habilidade para matemática e análise numérica. Devido às suas tremendas habilidades acadêmicas, ele consegue se formar com louvor na escola aos 15 anos. Mas as suas grandes capacidades intelectuais levarão-no a ser um jovem bastante introvertido e a ter dificuldades de socialização com os colegas. Philip preferia ficar sozinho, passando o tempo lendo diversos livros, o que lhe permitiu ter conhecimentos em diversas áreas desde muito cedo. Jovem. Devido às suas tremendas habilidades acadêmicas, foi aceito pela Universidade de Berkeley para iniciar estudos em economia, mas graças ao seu extraordinário desempenho decidiu transferir-se para a prestigiada Universidade de Stanford, onde concluiu sua graduação com notas excelentes. Como estudante de economia, já começou a realizar as suas primeiras análises de ações, com especial enfoque nas pequenas empresas locais. As capacidades que conseguiu desenvolver desde o início foram as bases para consolidar a estratégia de investimento que fortaleceu ao longo da sua carreira. Desde muito jovem, Fisher já mostrava um faro especial para encontrar empresas nas quais investir e que posteriormente tiveram um crescimento extraordinário. Obteve o seu primeiro emprego em 1928, onde Fisher ingressou no Anglo-London Bank em São Francisco, com uma posição inicial como analista de valores mobiliários. Nesta entidade trabalhou durante cerca de 3 anos, demonstrando mais uma vez a sua capacidade como analista de ações de empresas. Especialmente pequenas empresas com potencial de crescimento, demonstrando sua capacidade de encontrar empresas com capacidade de crescer e ter bons resultados no longo prazo. Já com alguma experiência, tornou-se independente em 1931, para iniciar a sua própria empresa de investimentos e gestão de fortunas chamada Fisher & Company. Mesmo no final da sua vida, com mais de 90 anos, continuou a liderar a sua empresa durante quase 70 anos, consolidando-se. Sua empresa de investimentos como uma das mais importantes do mundo. Na sua empresa conseguiu afinar a sua estratégia de investimento, que era um misto de análise fundamental e análise das vantagens competitivas das empresas. Os seus magníficos resultados permitiram à sua empresa obter uma excelente reputação pelos seus tremendos resultados. Ao longo da vida manteve-se discreto, o que até certo ponto não lhe permitiu ter mais reconhecimento, pois não gostava muito de entrevistas e saídas públicas, tinha até o prazer de selecionar os clientes que aconselhava. Boa parte de sua estratégia e filosofia de investimento é explicada em sua obra Ações Ordinárias, Lucros Extraordinários, onde estabelece os fundamentos da análise quantitativa e fundamental que utilizou para estudar as empresas nas quais preferiu investir. Este trabalho extraordinário para muitos estabelece os princípios para um investimento fundamental baseado no crescimento, onde se procura encontrar pequenas empresas que tenham elevadas expectativas de crescimento no médio e longo prazo, e ao mesmo tempo equilibrar o portfólio. Empresas mais consolidadas e com negócios estáveis e até a possibilidade de crescer a bons ritmos também foram selecionadas. Na altura, exemplos conhecidos foram empresas como a DuPont ou a IBM. A sua estratégia centrou-se em encontrar empresas com perspectivas de crescimento muito elevadas a médio e longo prazo, sem necessidade de diversificar demasiado. Para isso, concentrou-se muito bem em selecionar as melhores posições, levando em consideração a busca por um bom preço de entrada na ação. Para Fisher, um portfólio de inversão ideal deveria ser contado com 10 e 12 empresas de diferentes setores. Se houvesse mais de 20 empresas, possivelmente diluiria o potencial de valorização das empresas selecionadas. Para Fisher era muito mais rentável investir em empresas com alto potencial de crescimento, que, em empresas com pouco crescimento infravaloradas, pois em empresas com pouco crescimento com uma queda de 50%, o potencial de valorização era de pouco mais de 50%, ou enquanto, ao contrário, você conseguia encontrar empresas com capacidade de crescimento, o potencial de valorização era até mesmo de multiplicar por 10 ou mais vezes o capital investido ao longo do caminho.
Fisher tratou de ter um portfólio pouco diversificado centrando-se em empresas inovadoras, que permitiria sustentar vendas competitivas em seu setor, com equipes diretas sólidas, com altas perspectivas de crescimento. A estratégia de Fisher tinha uma visão de longo prazo, evitando que as mudanças nos preços das ações no curto espaço levassem a posições de venda, mas bem se focar na revisão de seu histórico de crescimento e benefícios, assim como a solidez dos modelos. As negociações que você permitiu têm benefícios crescentes ao longo do caminho. Incluindo o grão Warren Buffett, em uma de suas entrevistas admitiu que em sua estratégia de inversão um de seus referentes era Philip Fisher, junto com o mítico Benjamin Graham. Em sua renomada obra Ações Ordinárias e Benefícios Extraordinários, Fisher documenta em detalhes sua estratégia de inversão, onde se tem como referência 15 perguntas que Fisher formulou para analisar as empresas onde buscava inverter. Estas 15 perguntas que Fisher logrou identificar para avaliar se uma empresa era uma boa alternativa de inversão, projetada por parte, fundamentando-se nas ideias originais de outros corretores de inversão com uma trajetória reconhecida, que são conhecidas como inversores chaves, que preferencialmente se concentra no estudo do tipo de ações que ele também segue e que em alguns casos publica a análise dessas empresas. Fisher tentou encontrar empresas com alto potencial de crescimento, mas também encontrou em setores com oportunidades de crescimento incomuns, onde para os concorrentes não seria tão fácil entrar para competir. Nessas perguntas, Fisher procurou observar se as empresas analisadas oferecem serviços ou produtos que têm o potencial de crescimento nos segmentos de mercado que operam, para que no futuro possam aumentar suas vendas de forma sustentada nos próximos anos. Outro elemento para analisar era se a empresa estava investindo no desenvolvimento de produtos novos que, em um futuro, permitiriam à empresa aumentar suas vendas com um aumento sustentado, o que implica que uma boa parte dos benefícios será reinvertida em I+D, investigação e desenvolvimento, para garantir que no futuro a empresa ofereça produtos e serviços inovadores com vendas contra seus concorrentes. Mas para Fisher não era suficiente que a empresa investisse na investigação e no desenvolvimento, mas era fundamental que as inversões fossem evidentes nos resultados dos produtos ou serviços lançados no mercado. Nesse sentido, uma boa estratégia era observar se as vendas das empresas analisadas eram encontradas no topo da mídia das empresas do setor, o que permitiria observar que contava com algumas vendas competitivas, ao tempo de observar se a empresa tinha alguns bons ou excelentes benefícios sobre as vendas. Além disso, Fisher revisou se a empresa continuava buscando estratégias para melhorar e otimizar o máximo de benefícios que existiam na atualidade. Era importante revisar então se a empresa estava produzindo com os custos mais baixos do setor, em relação à sua competência, para que pudesse oferecer uma venda competitiva em relação aos seus rivais. Por outro lado, Fisher revisou a capacidade de vendas das empresas, identificando se a organização contava com uma estrutura de marketing, para estudar as necessidades dos clientes, com sistemas de distribuição de produtos que fossem eficientes. O outro elemento que Philip tratou de estudar era o componente administrativo da empresa, identificando se havia boas relações entre as diretrizes, que permitiam observar uma boa gestão, que se viam refletidos em uma análise de custos e estados financeiros claros, confiáveis e transparentes para os acionistas. Além disso, seria necessário que as empresas contassem com um bom equipamento comercial que permitisse que a empresa registrasse melhores expectativas de vendas. Nesse mesmo componente administrativo, Fisher buscou empresas que estudaram dirigidos por gerentes que tiveram a capacidade de explicar de maneira clara aos investidores a realidade da empresa, mostrando tanto os aspectos positivos quanto os elementos negativos em caso de passar por momentos adversos. Fisher foi capaz de identificar equipes que deviam, em algum momento, ocultar informações, não permitindo gerar aos acionistas certezas a respeito da honra e da integralidade no gerenciamento da empresa. Neste caso foi melhor não inverter nessa empresa. Para que Fisher, um bom líder nas empresas, prossiga que se desenvolvam as relações necessárias para que continuem desenvolvendo produtos ou serviços com inovação e vendas competitivas, que permitam o crescimento ao longo do caminho, adaptando-se às circunstâncias de mercados dinâmicos, no meio do projeto de aviões e estratégias acertadas. Ao longo do tempo, as empresas deveriam contar com um equipamento e sistema de gerenciamento que lhes proporcionasse uma reputação elevada, tanto pela ética quanto pela capacidade de gerenciar adequadamente a empresa.
Entre os elementos contabilísticos, Fisher colocou atenção especial ao analisar se a empresa precisava de financiamento e caso tal, que tanto esse aumento de dívida afetaria o benefício da empresa ou se diluiria para os atuais acionistas com novas emissões de ações. Se a empresa era capaz de autofinanciar, era um bom indicador de sua capacidade de criar valor para os acionistas. Nessa mesma linha, era muito importante tratar de observar se a visão das diretrizes com respeito aos benefícios era de curto espaço, ou se, pelo contrário, se tivesse uma estratégia de longo prazo que privilegiasse o crescimento e a inversão no desenvolvimento. Por outro lado, em relação à análise das vendas competitivas da empresa, Philip Fisher buscou empresas que contassem com melhores perspectivas que seus concorrentes, o que lhes permitiria aumentar suas vendas e benefícios ao longo do caminho. Para que este exercício devesse ser revisado se os benefícios líquidos da empresa nos últimos 10 anos foram o resultado das inversões na investigação e desenvolvimento. Fisher garantiu que empresas com bom desempenho no passado não necessariamente podem ter o mesmo resultado no futuro. Esta análise qualitativa deveria estar online com alguns resultados contábeis que permitiriam observar que as empresas onde se invieram tinham níveis de rentabilidade superiores à média, revisando os maiores benefícios sobre as vendas e comparando-os com empresas rivais do mesmo setor. As empresas antigas podem ter ganhos maiores, porque as empresas jovens que estão tentando entrar em um mercado devem inverter mais em investigação ou marketing e, em alguns casos, quando se tem maiores benefícios, haverá um grande número de concorrentes tratando de quitar as empresas consolidadas na cota de mercado, mas se você operar com altos níveis de eficiência, poderá limitar o ingresso de novos concorrentes. Outro elemento que você tinha na conta era avaliar se a empresa poderia proteger suas vendas competitivas e seus segmentos no mercado, com habilidades, inovações ou proteções, como patentes de seus projetos e investigações. Sua estratégia de inversão complementa uma elevada capacidade de controle emocional. Segundo Fisher, para inverter a bolsa, era mais importante ter um sistema muito bom, emocional e nervoso, além de grande capacidade de análise e revisão das empresas. Essa capacidade emocional permitiu realizar inversões na contramão das massas, isso levou a que em momentos de pessimismo extremo se realizassem compras de forma agressiva aproveitando as oportunidades. Embora Fisher defendesse o investimento de longo prazo, ele afirmou que em alguns casos os investidores podem vender as ações de uma empresa se ficar claro que a avaliação inicial de uma empresa foi feita incorretamente e se observar que os fundamentos da empresa não estão de acordo com a análise efetuada, sendo preferível comprar outras oportunidades com maior potencial de valorização. Um período adequado para avaliar se os resultados da empresa estão conforme o esperado é de pelo menos 3 anos, período em que em alguns casos é lógico vender as ações de uma empresa caso o comportamento esperado não seja observado, mas se for evidente um erro grave de investimento, Fisher recomendou a venda o mais rápido possível. Outro componente da estratégia de Fisher era tentar obter informações confidenciais sobre as empresas nas quais planejava investir. A grande maioria destas informações foi obtida informalmente através de conversas com pessoas relacionadas com as empresas em estudo, ou através de visitas diretas aos escritórios das empresas e até às suas unidades de produção. Essa técnica era conhecida como baseada em boatos e permitiu a Fisher completar sua análise quantitativa das empresas, permitindo realizar uma análise qualitativa, que daria conta da cultura das empresas e da dinâmica dentro de cada organização, além de conhecer os detalhes da evolução do desenvolvimento de novos produtos e serviços. Para isso, Fisher conseguiu marcar encontros com diversos funcionários e diretores das empresas, bem como entrevistas com concorrentes para ter uma visão mais ampla de todo o setor. Esta informação deu a Fisher uma vantagem competitiva, porque estes indicadores não estavam disponíveis para outros analistas em relatórios financeiros e outros documentos públicos. A busca de informações da empresa em fontes alternativas aos relatórios tradicionais permitiu a Fisher consolidar sua filosofia de investimento ético, onde buscou investir em empresas que, além de possuírem produtos únicos e de alta qualidade, possuíssem equipes de gestão que buscassem o bem-estar dos colaboradores. Esta postura é um dos alicerces do que hoje se conhece como investimento ético ou socialmente responsável, onde você não investe apenas para ganhar dinheiro. Para Fisher, era essencial rever o histórico de comportamento ético e responsável de uma empresa, bem como a transparência da empresa. Para Philip, as decisões relativas a um investimento em bolsa devem ser tomadas com base nos dados analisados, tentando ao máximo evitar que a componente emocional afete a tomada de decisão.
Outro dos grandes ensinamentos de Fisher foi atingir um alto nível de paciência ao investir em ações, pois em alguns casos, quando empresas subvalorizadas são compradas, leva muito tempo para que o mercado volte a valorizá-las e permitir que as ações para atingir seu preço real. Philip Fisher é conhecido como um dos pais do investimento em crescimento, juntamente com Thomas Hove Price. A estratégia é buscar empresas que tenham alto potencial para continuar crescendo no longo prazo, devido às vantagens competitivas sobre os rivais do seu setor. Fisher, tal como o grande Warren Buffett, procurou investir numa empresa onde pudesse deter as ações por longos períodos de tempo, beneficiando do seu crescimento e valorização ao longo de longos períodos de tempo. Economias significativas no pagamento de impostos que são liquidados no momento da venda das ações. Ao contrário de outros investidores conhecidos, Fisher tentou evitar investir em empresas que oferecessem dividendos elevados aos seus acionistas, porque para alcançar um elevado crescimento era necessário que as empresas reinvestissem em investigação e desenvolvimento para dominar um mercado e sustentar vantagens competitivas. Um dos seus investimentos mais memoráveis foi a compra de ações da Motorola que adquiriu em 1955, investimento que manteve até 2004, data da sua morte, conseguindo com esta ação uma excelente rentabilidade graças à paciência de sustentar o investimento no longo prazo. No prazo, para se ter uma ideia do sucesso do investimento, o preço de compra por ação foi de $4, o preço da empresa em 1999 atingindo mais de $200 por ação, multiplicando seu valor por 50 vezes. Atualmente a empresa precifica suas ações de perto a $450, conseguindo multiplicar o seu valor em mais de 100 vezes. Um dos motivos pelos quais Philip decidiu investir na Motorola foi porque observou que se tratava de uma empresa que investia no desenvolvimento contínuo, para projetar novos produtos e tecnologias no setor de telecomunicações e no mercado de consumo de eletrônicos. O relacionamento com a empresa era bastante fechar, influenciando a seleção de gestores e líderes. Ele também foi reconhecido por observar o potencial de crescimento de uma empresa do setor eletrônico chamada Hewlett-Packard, que visitou pessoalmente em 1954 para se encontrar com seus fundadores. Outras empresas onde Fisher conseguiu multiplicar o seu investimento em mais de 5 vezes em menos de 10 anos foram em empresas como Disney, Texas Instruments, IBM, DuPont e Dow Chemical. Após a sua morte, o seu filho Kenneth Fisher assumiu as rédeas da Fisher Investments. A empresa continuou a sua atividade na gestão de carteiras de investimentos para clientes institucionais e particulares. Na descrição do vídeo você encontra o link da melhor plataforma para investir em ações do mercado regulamentado dos Estados Unidos. Existe também o melhor curso para aprender análise técnica e fundamental para comprar ações. E por último, se você quiser nos apoiar, existe a conta Patreon para que você possa nos apoiar na criação de mais conteúdo.